Paz do Senhor, eu sou o professor José Jorge, eu sou lá da IPV Voldac e vou ministrar para vocês essa disciplina, Administração e Liderança Eclesiástica. Nós estaremos aqui falando principalmente da administração que é feita pelo Conselho Superior na denominação IPV e falando também sobre liderança. A liderança, havia um tempo que se acreditava que o líder já nascia pronto, ou seja, a liderança era inata, nascia com o líder. Mas hoje em dia é consenso geral que o líder pode e deve ser treinado. Por isso as organizações têm investido muito em treinamento de líderes. Porque dentro das organizações, acima de Deus, o mais importante são as pessoas. Então, precisa se investir para que o líder possa saber lidar com os liderados. Para aqueles que querem se aprofundar, ou que têm interesse de se aprofundar, nós apresentamos algumas referências bibliográficas. O primeiro livro aí, o título dele é O Ministério da Administração. Esse livro é um livro bem antigo, da editora Candeia, mas é um livro adequado para o nível do ministerial que nós pretendemos dar. Apresentamos também esse livro aí, Manual do Pastor e da Igreja, da editora AD Santos. É um manual completo que todo pastor que está à frente de uma igreja precisa ter e usar. Apresentamos também do Mike Murdock, O Segredo da Liderança de Jesus. Tem alguns pensamentos muito interessantes que nós pensamos para colocar na apostila de vocês. Esse livro seguinte, do Dr. Russell Shedd, O Líder que Deus Usa, é um livro precioso, porque ele exclusivamente inclui o papel do líder cristão, e mostra claramente qual líder que Deus quer usar, ou como deve ser o líder que Deus usa. Apresentamos ainda esse livro aqui, do John Maxwell, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. O John Maxwell tem vários livros sobre liderança. Acredito que seja hoje, dentro da igreja evangélica, quem mais fala sobre liderança. Ele é um conferencista internacional muito conhecido. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar várias definições de liderança. A definição de liderança que nós colocamos aí, liderar é ser capaz de influenciar pessoas a fazerem de boa vontade o que tem que ser feito. Então, essencialmente, o líder é aquele que é capaz de influenciar as pessoas, influenciar para que se atinja um objetivo pré-determinado que precisa ser alcançado. Existem vários estilos de liderança. Nós vamos falar dos 3 principais deles. Na verdade, os 3 estilos estão corretos. O desafio é que o líder precisa saber quando aplicar cada estilo para que tenha um resultado eficiente. A liderança autocrática, conforme o próprio nome indica, é onde o chefe é o centro das decisões. O líder autocrático, ele não quer sim, ouvir a opinião do subordinado, ele não dá espaço para questionamentos. É um estilo que costuma causar muita insatisfação entre os colaboradores e desmotiva os colaboradores e deixa o ambiente normalmente sensível a conflitos. Então é um estilo que é um pouquinho pesado. A liderança liberal, ela dá ênfase aos subordinados. O chefe liberal é aquele que deixa os subordinados bastante à vontade. Esse estilo de liderança também causa problema. Por quê?
O liderado fica muito à vontade, no início às vezes ele dá um rendimento muito bom, mas com o passar do tempo o rendimento começa a cair, porque ele já começa a usar o tempo para fazer outras coisas. Na liderança democrática, ela está centrada tanto no chefe quanto nos colaboradores. E o líder democrático, ele encoraja os colaboradores a participarem, ele incentiva os colaboradores para dar sugestões e opiniões para que as coisas aconteçam. Então, na liderança democrática, existe uma facilitação para que as coisas se desenvolvam de melhor forma. O líder democrático está sempre preocupado com a qualidade de vida e com a satisfação dentro do ambiente de trabalho. Se você é líder hoje, já refletiu como é que foi o seu chamado? Nós colocamos aí 3 tipos de chamado para a liderança eclesiástica. O primeiro tipo nós chamamos de chamado humana, a chamada humana. É aquela que acontece por um convite do próprio homem, quer dizer, um amigo nos chama para um determinado trabalho sem nenhuma participação de Deus. Outro estilo, outro tipo de chamada para liderança é a chamada própria, que é aquela que a pessoa mesmo se oferece sem ter uma convicção que está preparado para aquilo, ou que foi chamado para aquilo. E o terceiro tipo de chamada para a liderança é a chamada divina. A chamada divina, conforme o próprio nome indica, é a chamada que vem de Deus. É uma chamada clara e inconfundível. Na Bíblia nós temos vários exemplos de chamada divina para a liderança. Nós colocamos aí a chamada de Abraão, a chamada de Moisés, de Isaías, a chamada de Paulo. Todas foram chamadas divinas, são exemplos de chamada divina que nós temos na Bíblia. Alguns aspectos da chamada para a liderança eclesiástica nós colocamos aí, está lá em Atos 13, a chamada de Paulo. O próprio Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé para que eles fossem enviados aos gentios. Em Gênesis 12, tem a chamada de Abraão. O próprio Deus fala a Abraão para ele sair daquela terra, sair daquela parentela dele, que ele ia mostrar o lugar onde ele devia estar. A chamada de Isaías é uma chamada espiritual, onde Isaías se sentia impuro, com lábios impuros, e o anjo pega uma brasa viva, toca na boca de Isaías, purificando, e ele se sente seguro para enfrentar o chamado que ele foi colocado. A chamada soberana, a chamada que foi a chamada de Moisés, o próprio Deus falou com Moisés que o enviaria a Faraó para que ele libertasse o povo dele do Egito. A chamada definitiva, que está lá em Lucas 9, que diz que ninguém tendo posto a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus. Ou seja, quando o Senhor nos chama, nós devemos seguir o caminho que ele mostra. Colocar a mão no arado e olhar para trás, o que vai acontecer? Você vai sair do rumo. E Deus quer que nós estejamos no rumo que ele traçou. A chamada específica é a chamada que todos nós temos, que foi a chamada que os discípulos de Jesus tiveram. Ele chamou os discípulos para que fossem pescadores de homens. Bases fundamentais da chamada para a liderança eclesiástica. Convicção é a plena certeza da parte do Senhor que você foi chamado. A vocação está lá em 1 Coríntios 7, que diz que é uma chamada específica. Permaneça na vocação que foi chamado. Então, se você foi chamado a ser diácono, é para você ser diácono. Não para ser presbítero, pastor, evangelista. Você precisa permanecer na vocação que Deus te chamou.
A unção é uma base fundamental, porque para que você exerça o seu chamado, você precisa estar cheio de unção, e a unção vem do Espírito Santo. E a prontidão está lá em 1 Samuel 3, que Samuel se coloca pronto para que seja enviado, se apresenta ao Senhor para ser enviado. Nós entendemos que todo líder precisa do batismo do Espírito Santo para exercer o chamado que Deus colocou. O batismo do Espírito Santo está lá em Atos 8, onde diz que nós receberemos poder ou virtude quando descer sobre nós o Espírito Santo. Então nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é que vai nos dar ousadia, é o Espírito Santo que nos vai dar instrumento para exercer o nosso chamado. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós nascemos de novo. E aí nós recebemos esse poder e o Espírito Santo vem habitar em nós. E ele pode nos ensinar todas as coisas. No batismo no Espírito Santo, nós temos dois aspectos que nós destacamos: o fruto e o dom. A obra interna que é feita em nós é feita através do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que vai fazer com que seja desenvolvido o nosso caráter. A outra parte é o dom. O dom do Espírito, ou os dons do Espírito, são um fluir do Espírito Santo através de nós. E esses dons, eles vão ser colocados de forma que nós possamos abençoar outras pessoas. Então, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós quando nós recebemos Jesus, mas nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo, porque é isso que vai fazer a diferença. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ter o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Não há como nós apresentarmos Jesus a outras pessoas sem que tenhamos o poder do Espírito Santo. Por isso, todo líder precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Jesus deu aos seus discípulos a comissão de ir ao mundo inteiro, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Ele advertiu que não começasse a tarefa e nem sequer saíssem de Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo. Com essas palavras, Jesus estava sugerindo que eles precisavam ser capacitados pelo Espírito Santo. Então, Jesus queria que eles fossem capacitados. E isso se aplica ainda no dia de hoje. Embora nós tenhamos muitos métodos, muitas técnicas modernas, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que possamos exercer aquilo que o Senhor nos incumbiu. O líder, ele precisa ter humildade, ter santidade, pureza, paciência, se apresentar voluntariamente, ser abnegado, precisa ter aptidão para ensinar as outras pessoas e precisa ter desejo de estudar. O líder que Deus quer usar é aquele que dá a vida por suas ovelhas. É o bom pastor, conforme está lá em João 10:11. Se você quer entender que líderes Deus quer usar, veja lá em 1 Pedro 5. Em 1 Pedro 5 mostra exatamente que líder Deus quer usar. Nós definimos a administração como sendo: administração é fazer as coisas através de outras pessoas. O que isso significa? Que quando você está fazendo tudo por você mesmo, você não está administrando.
Então, quando você tem um trabalho para fazer, você precisa diferenciar o que é que você mesmo pode fazer e o que deve ser feito através de outras pessoas. Isso, na verdade, exige um pouco de paciência, porque você vai ter que explicar exatamente o que você quer. Então, como é que você faz para administrar? Nós listamos 6 pontos. Você precisa elaborar uma lista. Essa lista tem que ter as responsabilidades específicas de cada um, o que cada um vai fazer. Você deve instruir cuidadosamente qual é a expectativa que você tem com relação a essas pessoas que vão trabalhar para você. Tem que dizer exatamente o que você quer que eles façam. Você precisa dar as informações e autoridade para que ele exerça aquilo que você está pedindo dele fazer. E uma coisa muito importante é estabelecer prazo. Porque se você não estabelece prazo, às vezes as coisas não acontecem. Você precisa mostrar para ele o resultado que vai ser atingido, como que vai ser bom. E precisa motivá-los para que eles possam te ajudar da melhor forma possível. Lá no livro de Salmos, no Salmo 24:1, diz que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo que existe aqui nessa terra pertence ao Senhor e nós somos mordomos. Então, o cristão deve ser um bom mordomo daquilo que o Senhor deixou para ele. Em Mateus 25, Jesus fala de uma parábola em que o Senhor, que ia fazer uma longa viagem, deixa com cada um dos seus 3 servos 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. E cada talento naquela época valia cerca de 5 salários mínimos. Os servos com 2 e 5 talentos, eles duplicaram o dinheiro que o Senhor havia deixado. O Senhor os recompensou proporcionalmente. O último servo havia enterrado seu talento e o Senhor o castigou pelo uso insensato do seu dinheiro. O que a gente deve tirar disso aí? O que Jesus está dizendo é que devemos investir sabiamente o que Deus nos deu. O que Deus nos deu? Ele nos deu o nosso tempo, educação, experiência, algumas habilidades naturais, assim como ele nos dá riqueza, nos dá capacidade para gerir a nossa renda. Essa parábola nos ensina que ele nos recompensará de acordo com a sabedoria aplicada por nós no investimento dessas coisas. Portanto, meus queridos, os cristãos devem aprender a administrar bem, porque temos na Bíblia exemplo de homens abençoados por Deus que foram bem-sucedidos em conseguir que as coisas fossem feitas através de outras pessoas. Nós temos o exemplo de José do Egito, um exemplo surpreendente. José foi vendido pelos irmãos como escravo por pura inveja. E ele acabou lá no Egito, na casa de Potifar, que era um oficial egípcio de Faraó. Lá em Gênesis 39, nós vemos que José teve êxito e foi um administrador muito fiel da casa de Potifar. Ele estava encarregado de tudo que Potifar possuía. Potifar não precisava mais se preocupar com as coisas administradas por ele. Mas, por ele não se dispor a pecar com a mulher de Potifar, José foi acusado injustamente e lançado na prisão. Enquanto estava ali na prisão, o Senhor o capacitou a interpretar o sonho de Faraó, que precisava de 7 anos de fome para o Egito e depois 7 anos de fartura. Como resultado, Faraó deu a José o comando de todo o Egito. Então José começou a pôr em prática o maior projeto de reserva de alimentos que o mundo daquela época teve a visão.
Ele teve que mandar construir vários depósitos e transportar o cereal e decidir como proteger. Existem 4 passos principais no gerenciamento de pessoas. O bom administrador faz bem cada uma dessas quatro partes. Elas são conceitualmente uma sequência. Quando você recebe um trabalho para fazer, em primeiro lugar você planeja, depois você organiza as pessoas para realizar o trabalho, a seguir as leva a executar o plano e finalmente verifica se o plano está sendo posto em prática. Então, nós como líderes que gerenciamos pessoas, nós precisamos aprender toda vez que for nos dado um trabalho a planejar, a organizar, colocar as pessoas dentro dessa estrutura, a liderar, a fazer com que as pessoas ajam efetivamente dentro daquele projeto e assegurar que o desempenho esteja de acordo com o que nós projetamos. O planejamento é o ponto de partida para alcançar qualquer alvo. O que é, na verdade, o planejamento? O planejamento é uma lista escrita de ações que são arranjadas, que são necessárias para atingir o objetivo que nós desejamos. Jesus gastava tempo para planejar. Ele mesmo planejou um futuro para nós. Lá em João 14:2, ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. Então ele planejou para a gente. Deus programou o nascimento, a crucificação e a ressurreição de Jesus antes da fundação do mundo. A Bíblia é rica em detalhes sobre planejamento. Mostra como Noé planejou a construção da arca, como Salomão planejou a construção do templo e Moisés, que levou bastante tempo para planejar o tabernáculo. E Jesus nos alertou sobre o planejamento lá em Lucas 14, quando ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Então, a Bíblia é rica em detalhes de planejamento, mas o planejamento dá trabalho, o planejamento consome tempo. As pessoas estão tão preocupadas em secar a água que não tem tempo de fechar a torneira para que a água pare de jorrar. Escreva o seu plano claramente. Os sucessos, eles decorrem de alguns eventos planejados. Fracassos, não. Como é que a gente faz um planejamento? O planejamento começa sempre com oração. Então, primeiramente você ora, depois você define os seus objetivos, faz um programa, mantém uma agenda e faz o orçamento. Dessa forma, o seu planejamento está perfeito. O segundo ponto, organizar. Organizar é o processo de colocar as pessoas na estrutura a fim de que cumpram os objetivos que nós precisamos alcançar. Você deve fazer uma lista de todas as atividades a serem realizadas que possam levar a se cumprir aquele objetivo. Liste o pessoal disponível, faça uma avaliação dos pontos positivos, dos pontos negativos, das experiências que as pessoas têm com aquilo que se vai fazer, determine as responsabilidades, ou seja, quem irá fazer o quê, com quem deve trabalhar, onde vai ficar, quando ele deve fazer. Invista as pessoas de autoridade para que elas possam cumprir
aqueles objetivos, façam com que todos saibam que foram designados para determinada função, ou seja, todo mundo precisa saber o que exatamente ele vai fazer dentro daquele organograma. Item 3. Vai falar de como liderar. Segundo o dicionário, liderar é mostrar o caminho, é conduzir, é guiar, é dirigir o curso de outra pessoa. É fazer com que as pessoas ajam de forma efetiva, ou seja, que elas executem o projeto. Então, quando você está liderando, você precisa ser o primeiro a se envolver no projeto. Não é bom quando a pessoa que está liderando, ele chega, distribui as tarefas e sai e só volta quando as coisas estão terminando. O líder precisa estar envolvido, ele precisa estar participando. O líder precisa também se comunicar bem. A comunicação é muito importante porque a pessoa precisa saber exatamente o que estão querendo que ela faça. O líder precisa acreditar no potencial das pessoas. Ele precisa acreditar que as pessoas vão ser capazes de levar o objetivo que ele tem em mente à frente. O líder precisa apresentar a verdade. Ninguém segue um líder no qual ele não tem confiança. Busque sempre uma resposta para o seu objetivo. Estimule as pessoas para que elas possam levar o seu objetivo à frente. Abraham Lincoln diz que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Normalmente nós trabalhamos com pessoas comuns e essas habilidades precisam ser desenvolvidas. A quarta e última etapa do nosso processo de administração é a avaliação. Na avaliação você vai acompanhar a evolução de todo o seu projeto, vai acompanhar todo o seu planejamento e vai ter certeza se tudo está de acordo com o que foi planejado. Então, nós precisamos determinar o que nós devemos avaliar, quais são os pontos mais importantes. Nós precisamos saber qual a frequência que nós devemos avaliar. E devemos também determinar um método de avaliação. E nós sugerimos que o método pessoal é o melhor método, porque nem sempre os relatórios revelam efetivamente os resultados. Às vezes a pessoa por telefone fala que já cumpriu uma determinada etapa, e se você for lá ver, às vezes a etapa não está completamente concluída. E depois que você avalia, você faz as correções onde houver necessidade. O próprio apóstolo Paulo, ele se envolveu intensamente nas coletas de informações. Ele mesmo foi pessoalmente ou enviou Timóteo e depois enviou cartas para corrigir os problemas que estavam sendo encontrados nas igrejas na qual ele tinha implantado. Nós vamos falar agora sobre a igreja e os seus líderes. Nós demos um exemplo aí de uma estrutura organizacional da nossa igreja. A nossa igreja era dessa forma que está nesse organograma. A diretoria é formada pelo presidente e vice-presidente, depois vem as lideranças dos vários ministérios, os primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro e alguns serviços de apoio. Essa é uma estrutura básica de uma igreja. A nossa denominação recomenda que a estrutura mínima da igreja seja com 4 pessoas, sendo que dessas pessoas, no máximo, 2 pessoas da mesma família. É essa a recomendação. A administração geral da IPV é mostrada nesse organograma aí, tendo como ponto principal o Deus Trino como dono da igreja, que na verdade quem é o dono da igreja é o Senhor. A Assembleia Geral
ela se reúne de 5 em 5 anos para eleger a diretoria. A diretoria é eleita pelo Conselho Superior. Então, o Conselho Superior escolhe aquela diretoria que nós mostramos no organograma anterior. O Conselho Superior é o órgão máximo da nossa denominação. É ele quem estabelece os líderes distritais. Cada distrito é responsável por um grupo de igrejas, 6, 7, 8 igrejas, com exceção do distrito de Volta Redonda, que é o maior distrito, que é liderado pelo bispo José Elias. A sede aqui em Volta Redonda é a sede da Voltac. Aí tem várias igrejas que estão abaixo da sede. Nós temos aqui em Volta Redonda mais de 30 igrejas, e sendo o líder o bispo José Elias. Barra Mansa, o bispo Adelso, e assim sucessivamente. As igrejas são dessa forma. O tipo de administração da IPV, as igrejas são chamadas de igrejas filiadas, porque elas são administradas totalmente pelo Conselho Superior. O Conselho Superior estabelece os pastores, que são líderes das igrejas, e elas dependem financeiramente do Conselho Superior. Os recursos são enviados para o Conselho Superior, e o Conselho Superior é que paga as despesas das igrejas filiadas. Outro tipo de igreja que nós temos são igrejas agregadas. As igrejas agregadas são aquelas que têm independência financeira. Então, o próprio distrito é que administra as finanças, mas a administração eclesiástica é feita pelo Conselho Superior. Então, todas as decisões da nossa denominação, elas estão submetidas ao Conselho Superior. Ele é o órgão máximo da denominação. É ele quem resolve todas as coisas concernentes à administração da igreja. É necessário estabelecer alguns critérios para a escolha dos obreiros da igreja. Nós colocamos alguns critérios aí. O obreiro precisa ser um cristão genuíno, ativo, comprometido com o reino de Deus, ter uma vida moral condizente com os padrões bíblicos, ser um bom mordomo da sua vida pessoal, dos talentos que Deus colocou na mão dele, ser dizimista fiel. O obreiro precisa ser leal ao pastor, aos irmãos, à igreja e à denominação. Precisa possuir as habilidades necessárias para exercer a função que ele foi colocado. O caráter do líder que Deus usa, nós vamos colocar as exigências que o líder cristão tem. A primeira exigência é a santidade. O líder cristão precisa ser santo. Ele precisa ser sensível ao pecado que outras pessoas consideram normal. O caráter solicitado pelos apóstolos é que ele seja cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de amor. Ele sendo cheio do Espírito Santo, ele passa a ser um líder corajoso e valente. Ele não anda só, mas ele anda com Deus. A sabedoria é uma inteligência inspirada por Deus. E o amor? O amor é mais importante no Novo Testamento do que os dons espirituais ou o conhecimento. Está lá em 1 Coríntios 13:8. O amor é a qualidade que aproxima o líder do grupo. Nós precisamos tomar a decisão de desenvolver as amizades em que nós não exigimos nada em troca. Essa é uma base para um amor bíblico, um amor incondicional e um amor não manipulador. Precisamos fazer um esforço consciente para nutrirmos o interesse autêntico pelas outras pessoas. Comprometa-se a aprender a ouvir.
Ouvir atentamente é difícil, principalmente quando as pessoas às vezes são monótonas, são pessoas que são queixosas, mas isso expressa um amor genuíno. Investir tempo em pessoas demonstrará o seu cuidado. Cuidar é amar. Sempre trate as pessoas de igual para igual. Ser um líder não faz de alguém melhor do que os outros, nem mais valioso aos olhos de Deus. Seja generoso com elogios legítimos e de encorajamento. Faça de seus amigos prioridade, preferindo-os antes de si mesmo. Considerar cada um superior a si mesmo é uma ordem do Senhor, está lá em Filipenses 2:3. Aprenda a amar a Deus com todo o coração, com alma, mente e força. Depois ame seu próximo como a si mesmo. É isso que ensina a palavra de Deus. Enfatize as qualidades e as virtudes dos outros, não seus pecados, as suas fraquezas. Pecados todos nós temos. Então é importante que um líder não dê a impressão de que ele é perfeito, sem pecados, e os seus seguidores são estúpidos e ruins. Aprenda a tratá-los de igual para igual, a ver as virtudes que eles têm. Secretário da igreja. O secretário da igreja precisa ter algumas qualificações que nós listamos aí. Ele precisa ter uma boa redação, ou seja, precisa saber redigir bem um texto. Atualmente, as igrejas têm necessidade de alguém para fazer contratos, às vezes precisa de fazer um ofício, então ele tem que ter uma boa redação. Outra característica, tem que ter uma boa caligrafia e principalmente precisa saber trabalhar com o computador. Hoje em dia o computador nos fornece apoio em todas as áreas, principalmente nessa área administrativa. O secretário precisa ter uma boa educação e maturidade cristã, porque ali no local que ele fica, naturalmente ele vai ouvir muitas coisas que nem todos podem estar sabendo. Então ele precisa ser discreto, tem que ter maturidade para ouvir e se calar. Precisa ser zeloso pelo seu trabalho, precisa ser pontual às reuniões, porque ele vai registrar o que acontece nessas reuniões e nas assembleias. Algumas responsabilidades que nós listamos do secretário. Ele precisa redigir as atas das assembleias, cuidar para tomar a assinatura do presidente e das outras pessoas que participaram da reunião, anotar com clareza as decisões que foram tomadas e fazer o devido encaminhamento, expedir toda a documentação da igreja, manter o movimento atualizado, o movimento de membros, aqueles membros que entram, os membros que saem, ter um fichário ou ter no computador as informações sobre cada membro da igreja. E o segundo secretário ele precisa auxiliá-lo nessas atividades, porque nas ausências do primeiro, um vai substituir o outro. O secretário de tempo integral da igreja. Algumas igrejas elas vão alcançando um determinado número de membros e tem necessidade de ter um secretário de tempo integral. O que o secretário de tempo integral deve fazer? Listamos alguns itens aqui. Ele precisa zelar pelos documentos e por tudo que foi importante para a igreja. Precisa arquivar as cartas, boletins, documentos, alguns certificados, contratos e outras coisas mais. Ele pode responder às cartas que forem enviadas à igreja, que seja de sua alçada, ou seja, algumas correspondências ele pode responder. E ele deve sempre ser assessorado pelo pastor nesse caso. Ele precisa zelar pela correspondência do pastor, enviar cartões de aniversário, casamento ou correspondência aos membros da igreja. Manter atualizado o rol de membros da igreja, sempre registrando a data de batismo, a data de entrada, a data de saída dos membros,
aqueles membros que falecem anotar também, e os que casam. Ele precisa ter esse controle. Providenciar as cartas de transferências, quando for o caso. Hoje em dia não se usa muito, mas é uma função dele. Preparar relatório da igreja para as assembleias das igrejas. E ajudar o pastor com a sua agenda. Muito importante, porque o pastor normalmente tem muito compromisso e ele precisa de ajuda nessa área. Tesoureiro da igreja. O tesoureiro da igreja, além das qualidades de cristão que ele precisa ter, que é inerente a todo cristão, a pessoa precisa desempenhar esse cargo com uma noção de contabilidade, precisa ter essa noção. Ter uma boa educação, ser fiel ao pastor, à igreja e ser dizimista. Ele precisa controlar toda a área financeira e receber todo o recurso e distribuir de acordo com o que é estipulado pela igreja, no nosso caso, pelo Conselho Superior. Ele precisa depositar na conta da igreja todas as entradas de dízimos e ofertas. Então, tudo que a igreja recebe precisa ser registrado. No nosso caso, a igreja tem um sistema, esse sistema financeiro é lançado as entradas e a saída. Todo o movimento é registrado nesse sistema. Esse sistema é um sistema em nuvem, então não tem perigo de perder as informações. O tesoureiro, ele normalmente assina o cheque da igreja com o pastor. No caso da nossa denominação, como a denominação é grande, é o diretor financeiro, assina junto ao diretor presidente, mas as igrejas, de modo geral, precisam ter esse cuidado. Tem 2 assinaturas para fazer os pagamentos. O tesoureiro participa da elaboração do plano financeiro da igreja e deve ter consigo sempre os envelopes de dízimo para fornecer aos membros. Os envelopes devem estar sempre nos postos adequados. Ele precisa ajudar na criação de campanhas e contribuições que a igreja necessite e manter os livros da tesouraria sempre em ordem e pronto para qualquer consulta. A igreja como pessoa jurídica. A igreja ela precisa se tornar pessoa jurídica para que ela possa exercer as suas atividades. Embora aqui no Brasil as pessoas, de modo geral, não se preocupem muito com isso, existem muitas igrejas abertas que não são juridicamente constituídas. Mas é importante que a igreja ela siga as normas vigentes no país. Então a igreja ela precisa ser inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E quando ela se inscreve nesse cadastro, ela possui um cartão que é chamado cartão do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E com isso ela pode exercer atividade, ela pode comprar, ela pode contratar pessoas juridicamente. E para ela se tornar pessoa jurídica, para ela conseguir esse cartão, existem determinadas regras. Ela precisa ter um estatuto registrado em cartório e precisa ter a ata de eleição de diretoria também registrada em cartório. E com isso ela consegue se registrar juridicamente. O estatuto ele é um documento escrito que tem todos os princípios pelos quais a igreja se governa. Então, ali no estatuto, ele vai ter autoridade para resolver diversos assuntos. Ele vai ter meios para resolver os diversos problemas que acontecem. No estatuto também, há definição das áreas de responsabilidade dentro da organização. Então, assim como os clubes têm estatutos, condomínios têm estatutos,
a igreja também tem um estatuto para poder funcionar. O estatuto ele pode ser elaborado, e para que ele seja elaborado, ele precisa ser aprovado numa reunião extraordinária. E essa reunião ela tem que ser marcada com esse fim específico. E precisa registrar os assuntos dessa reunião no cartório para que tenha efeito legal. A nossa denominação já tem essas instruções todas com o Conselho Superior. As assembleias das igrejas. Existem 3 tipos de assembleias: as assembleias ordinárias, as extraordinárias e as assembleias solenes. As assembleias ordinárias são aquelas assembleias que já são programadas. Por exemplo, o Conselho Superior faz uma assembleia ordinária no Conselho de Pastores, que é sempre realizada em julho. As assembleias extraordinárias, elas são convocadas para tratarem de assuntos específicos. Além do mais, por exemplo, eleição de diretoria sempre é uma assembleia extraordinária convocada. As assembleias solenes são as assembleias de natureza espirituais. Por exemplo, posse de pastores, ordenação de pastores, diáconos, aniversário da igreja. Então, são assembleias solenes. As assembleias, de um modo geral, elas têm que seguir determinados critérios para que elas tenham valor legal. Então, uma assembleia é preciso ter registro de presença das pessoas, é preciso verificar a quantidade de pessoas presentes, porque é preciso ter um determinado número de quórum, é preciso que haja registro no livro de atas, as pessoas que assinaram a ata normalmente são colocados o número de CPF, RG, para que o cartório reconheça a firma dessas pessoas. Então, assim, tem uma série de preceitos legais para que as assembleias tenham valor legal.